Você já presenciou alguma crise epilética e ficou sem saber como ajudar a pessoa? O que devemos fazer? Botar o dedo na boca e puxar a língua para a língua não enrolar? Colocar uma colher de pau ou um pedaço de pano de prato na boca? Ou melhor, jogar um balde de água para ver se a pessoa acorda logo e fica sem ter a crise? Meu nome é Daniel Ribeiro, eu sou médico neurologista pelas provas clínicas da UFMG e nesse vídeo eu vou mostrar para você como socorrer uma pessoa com epilepsia. Certa vez um paciente me perguntou o que seria de pior que poderia acontecer com uma pessoa que tem epilepsia. Sabe o que eu respondi? O que tem de pior, e infelizmente acontece com muita frequência, são as pessoas que não sabem o que é epilepsia. E com isso, acaba gerando um preconceito muito grande, o que faz com que a vida de quem tem epilepsia seja extremamente sofrível. A pessoa tem vergonha, não consegue um emprego, não sai de casa, simplesmente por uma disfunção simples do sistema nervoso central. Então eu resolvi tirar um tempinho aqui nesse vídeo para poder, em primeiro lugar, explicar o que é epilepsia, para conscientizar o máximo de pessoas possíveis, ao mesmo tempo que a gente diminui o preconceito, e também ensinar como que a gente deve se portar diante de uma pessoa que apresenta uma crise. Pois às vezes, querendo ajudar, se a gente não sabe como se portar, a gente pode atrapalhar muito mais do que fazer o bem. Então, antes de explicar o que é epilepsia, eu vou mostrar como funciona o controle do nosso cérebro em uma pessoa que não tem crise. Vamos lá? Embora nosso cérebro pareça uma massa sem forma e desorganizada, ele é extremamente bem compartimentado. Ou seja, existe uma área no nosso cérebro que é responsável pelo controle de nossa fala, controle dos músculos de nossa cabeça, do olhar, controle do movimento da mão, do tronco, do braço, da perna e de todas as funções voluntárias e involuntárias do nosso corpo. Dessa forma, se eu quiser movimentar qualquer parte do meu corpo, ocorrerá um aumento dos impulsos elétricos na área do cérebro que é responsável por ela. Por exemplo, para movimentar a minha mão, a área do cérebro que controla a mão terá uma descarga elétrica para que esse movimento possa acontecer. Isso ocorrerá não apenas só com a mão, mas como também com todo o nosso corpo. Se eu quiser movimentar o braço, ou o ombro, ou movimentar minha cabeça, as minhas pernas, qualquer outra parte do meu corpo sempre terá essa ativação que irá descer pela medula até o órgão ao qual se destina o movimento. Então a gente viu aqui como é que funciona o controle motor voluntário. Ou seja, se eu quero movimentar minha mão, esses movimentos ordenados que vocês estão vendo simplesmente estão acontecendo porque na área do meu cérebro responsável pelo controle da mão está tendo descargas elétricas. Mas o que aconteceria se, por exemplo, tivesse descargas elétricas nessa área do cérebro sem a minha vontade? Simplesmente, eu teria movimentos involuntários na mão. Esses movimentos não seriam tão bem coordenados porque eles não são movimentos finos, planejados. São movimentos por descargas involuntárias que acontecem na área do meu cérebro. Da mesma forma, se eu tenho descargas involuntárias na área que controla a musculatura do meu pescoço, eu posso virar para um lado, virar para o outro. Meus olhos, se a descarga for na área do olho, eu posso ter um desvio do olhar, eu posso ter piscamentos, tudo isso involuntariamente. Se eu tenho descargas no meu cérebro, na área que controla o meu diafragma, que é o músculo responsável pela respiração, eu posso ter uma contração bem súbita e rápida do meu diafragma. Com isso, o ar sai rapidamente da minha garganta e pode gerar um grito. E esse grito não é porque eu estou sentindo dor, é simplesmente porque o ar está saindo com grande velocidade. É o que acontece com pessoas em crise. Outra coisa que pode acontecer, se essa descarga elétrica é na região que eu controlo a minha bexiga, simplesmente eu vou urinar. Por quê? Simplesmente porque é um controle motor involuntário, tá? Então a gente entende aqui que a epilepsia nada mais é do que isso. Descargas elétricas acontecendo no cérebro, essas descargas elétricas, na medida que elas vão caminhando pelo cérebro, elas vão se manifestando no nosso corpo. Às vezes começa em um lado só, mas na medida em que a crise vai se propagando, a pessoa pode ter todos os dois lados do corpo comprometido, bem como cair e ter perda de consciência. Com isso, nós vemos que não tem por que ter preconceito, são só descargas elétricas anormais acontecendo. E por que essas descargas ocorrem? Bom, os motivos são vários. Eu vou falar aqui alguns dos mais comuns, tá? Por exemplo, se nós temos na família pessoas que têm epilepsia, geneticamente nós estamos mais predispostos a ter crise também. E outro exemplo muito comum, se durante o nascimento faltou oxigênio para a criança, por seja lá qual motivo, prematuridade, mau posicionamento placentário, enfim, faltou oxigênio para a criança, essa falta de oxigênio no cérebro pode criar uma lesão, e essa lesão desencadeia essas descargas ao longo da vida. Da mesma forma, se a pessoa teve um AVC,
um tumor cerebral, fez uma cirurgia, se ela teve qualquer situação no cérebro, neurocisticercose, que é a doença conhecida como calcificação de quem come a carne do porco, que isso também não é um pouco equivocado, mas enfim, qualquer situação que leva a algum corpo estranho no cérebro, esse corpo estranho vai gerar uma descarga elétrica, e essa descarga elétrica vai ser traduzida como epilepsia, tá bom? Agora que nós entendemos o que é epilepsia, vamos aqui agora saber como auxiliar uma pessoa que tem uma crise. Ao presenciarmos uma crise epilética, um ponto extremamente fundamental é mantermos a calma e acalmar quem está ao nosso redor. Outro ponto extremamente importante é tirarmos de perto da pessoa qualquer objeto com o qual ela possa se machucar. Enquanto a pessoa estiver tendo a crise, não devemos segurá-la ou tentar conter seus movimentos. Isso só aumenta o risco dela se machucar. Devemos apenas apoiar sua cabeça para evitar com que haja algum trauma no crânio. Em hipótese alguma, devemos introduzir qualquer objeto na boca da pessoa em crise. Comumente, durante a crise epilética, o paciente fecha a boca com tamanha força que colocar o dedo ou qualquer outro objeto poderá ferir quem estiver ajudando ou até mesmo o próprio paciente. Não se preocupe, a história de que o paciente pode enrolar a língua é um mito. Também não devemos jogar água ou dar qualquer outro líquido ou comida para ver se o paciente acorda mais rápido. Após finalizar a crise, nós sempre devemos deixar a pessoa deitada de lado. Isso evitará com que, em caso de ela vomitar, ela se engasgar com seu vômito. Outra observação importante é que nós devemos deixar a cabeça da pessoa reta. Com isso, irá facilitar a respiração e fazer com que ela possa recuperar melhor. Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para que possamos saber o que é epilepsia e como ajudar uma pessoa que está tendo crise. Divulgue esse vídeo aí nas suas redes sociais, a fim de que possamos ajudar mais pessoas, não só aquelas que venham a ter crise, mas também aquelas que não têm, mas que possam entender o que é epilepsia e como ajudar uma pessoa em crise, tá bom? Desejo para vocês uma ótima semana, um forte abraço.